Salve, salve, povo de fé! Você sabe a diferença entre firmeza e assentamento? Não? Então vem comigo, que hoje nós vamos falar exatamente sobre esse assunto: firmezas e assentamentos. Bom, pelo menos de ouvir falar, eu acredito que todos vocês já ouviram. Agora, vamos ao entendimento mais completo do que vem a ser essas duas estruturas. Primeiro, só para contextualizar a ideia, é necessário compreender que toda vez que nós falamos de firmeza, estamos falando de algo individual. Por exemplo, a firmeza do meu anjo da guarda, ou a firmeza do meu preto velho, do meu Exu. Quando reunimos elementos e prece, ou elementos e um ponto cantado, por exemplo, temos uma firmeza. Firmar uma força é estabelecer através de velas, ervas, pedras e demais elementos uma conexão energética entre os dois planos, material e espiritual. Normalmente, quando utilizamos o termo firmar uma força, estamos nos referindo a um vínculo gerado espiritualmente. E quando utilizamos o termo poder, o vínculo se estabelece em caráter divino. Como assim espiritual e divino? Dizemos que um vínculo é espiritual toda vez que firmamos o nosso anjo ou os nossos guias, seja ele um caboclo, um baiano, um Exu, não importa. Quando nos referimos a algo divino, a referência faz jus aos sagrados orixás. Nós já falamos em outros áudios que os sagrados orixás são desdobramentos energéticos do Criador e que cada partícula sagrada desprendida dele assumiu uma qualidade, um trono ou um reino natural. Na verdade, são aspectos sagrados, como, por exemplo, aspecto da fé, o aspecto do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, enfim, 7 aspectos. E dentro dessas emanações energéticas, dentro desses aspectos, encontramos estes poderes aos quais denominamos orixás. Exemplo, digamos que eu acenda uma vela vermelha e circunde ela com pedras de hematita, por exemplo. Quando fazemos isso, estamos firmando um poder, ou seja, uma divindade que conhecemos por Ogum. E esse mesmo tipo de firmeza pode ser feito com todos os outros orixás, é claro, respeitando seus elementos vibratórios. Então, de forma bem resumida, podemos firmar tanto uma força, que são os guias, quanto um poder, que são os orixás. E as firmezas, como eu já mencionei, são estruturas individuais, estruturas que podemos organizar em nossa casa, terreiros ou locais onde são permitidos. Existem muitos médiuns que firmam seus guias apenas dentro do terreiro, porém existem outros que firmam em suas casas. Isso vai muito da cultura e da forma com que eles aprendem a partir do dirigente que conduz o terreiro no qual ele trabalha. Não há mal nenhum firmar os nossos guias em casa, ou mesmo os nossos orixás. Só precisamos entender as particularidades de cada um e os elementos que são vibratoriamente afins a cada um deles. Você já firmou o seu Exu em casa? Num outro momento a gente fala disso. Por enquanto a gente vai continuar aqui com o nosso assunto. Mas o que pode ser disposto nesta firmeza? Como eu disse, velas, pedras, ervas, bebidas, elementos que estão ligados, conectados com o guia ou com o orixá pertinente à firmeza. Todos eles lembrando e fazendo referência a um dado aspecto vibratório. Por exemplo, as pedras vibram num aspecto mineral, as ervas no vegetal, as bebidas, quando contém álcool, no aspecto etérico, enfim. Cada elemento tem a sua particularidade.
Então não é algo incomum e errado o médium firmar a sua esquerda em casa, oferecendo elementos como velas, charutos, bebidas, enfim. Mas lembrem-se que cada firmeza deve ser estruturada dentro do ambiente correto. Por isso que eu disse que em outro momento nós vamos falar sobre firmeza da esquerda. Agora, uma coisa que a gente não pode confundir de uma vez por todas é firmeza com assentamento. Lembra? Eu disse que firmeza é individual. Então eu posso ter 50 médiuns dentro de um terreiro e cada um firmar as tuas forças ou seus poderes. Agora, quando eu me refiro a assentamento, eu me refiro a algo maior, a uma estrutura energética e espiritual que sustenta o coletivo, ou seja, que é responsável por equilibrar toda uma egrégora. Um assentamento, diferentemente de uma firmeza, dentro de um terreiro é único. E aliás, para que esse terreiro tenha estrutura enquanto espaço de segurança para trabalhos espirituais, é necessário que exista um assentamento. E que este assentamento seja construído pelas mãos do dirigente ou responsável espiritual pelo terreiro. Dentro dele são colocados elementos específicos da linha ou do orixá que se firma, que com o tempo vão sendo completados, trazendo assim segurança e fortaleza para o dirigente e para os filhos daquela casa. O assentamento é o coração do terreiro, digamos assim para que vocês entendam. É o assentamento que sustenta as polaridades do terreiro. Como assim polaridades? A polaridade da esquerda e da direita são sustentadas por assentamentos. Um bom exemplo disso é a trunqueira, o espaço que serve de abrigo e receptáculo para o assentamento de Exu. E aqui cabe uma observação bem pertinente. Quando nós assentamos um Exu, ou um orixá, ou um outro guia qualquer, nós não estamos colocando ele de castigo naquele lugar, plantado ou sentado como muitos ainda entendem. Quando nós falamos de assentamento, estamos assentando a força ou o poder respectivo àquele guia espiritual ou àquele orixá, e não aprisionando estes guias ou estes orixás dentro de uma estrutura física e material. Afinal de contas, quem somos nós, por exemplo, para aprisionarmos um Exu dentro de uma trunqueira? Quando geramos um assentamento enquanto dirigentes, estamos colocando em dado receptáculo uma estrutura composta de elementos afins àquele guia ou orixá, mas definitivamente não estamos prendendo nem escravizando orixás ou entidades, ok? Energeticamente, estes elementos, pelo lado magístico, estão vinculados a estas forças ou poderes, e exatamente por isso que nos garantem a segurança e a força necessária para os trabalhos. Conseguiram entender? Firmezas todos nós podemos fazer, no terreiro ou em casa. Já os assentamentos, apenas o dirigente faz, e ele é feito dentro do terreiro, dentro do espaço onde vão acontecer os trabalhos espirituais. Firmeza é algo individual e assentamento é algo coletivo. Eu espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado desse áudio. Por hoje é só, até o nosso próximo encontro, que os sagrados orixás e os guias de Umbanda possam te iluminar, te acompanhar e te abençoar. Um saravá fraterno a todos vocês.